Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos vocês. Mais uma vez, muito bem-vindo a todos que nos acompanham através dessa gravação. E hoje nós estamos em um estudo temático. Não é de meu costume gravar estudos por tema, porém um tema que muitas pessoas têm me perguntado e, em base à minha falta de tempo, meu pouco tempo, para responder a cada pessoa que me pergunta com respeito a esse tema, eu resolvi gravar esse estudo e assim já fica uma resposta postada para todos aqueles que queiram saber a nossa posição em base à Bíblia, o que diz, por exemplo, com respeito à imortalidade da alma. Então, o tema da imortalidade da alma é um dos temas mais polêmicos de se falar. Porém, as denominações religiosas e muitas pessoas que se encontram separadas, graças aos distintos pontos de vista sobre esse assunto. E por quê? Porque muitas pessoas dizem que a alma ela não morre. Outras pessoas dizem que sim, que a alma morre. Porém, aqui o importante não é estudar o que disse as religiões, nem os seus adeptos, senão que a gente estudamos esse tema não de uma forma condicionada. E eu me refiro aos que estão, assim, muitas pessoas que estão dentro desse movimento das raízes hebraicas da fé, que estudam esse tema desde o ponto de vista da doutrina evangélica, católica, já que os católicos condicionam esse tema desde a perspectiva católica, obviamente. E também os testemunhas de Jeová condicionam esse tema às suas próprias crenças, e mesmo fazem os adventistas. Quer dizer, que a maioria daqueles que pertencem a alguma religião ou a uma postura doutrinal sempre estudam esse tema condicionados, desde antes. Então, por isso que é muito difícil que alguém que crê na doutrina da imortalidade da alma deixe de crer, a menos que essa pessoa esteja disposta a abandonar o condicionamento religioso e se colocar a isso da Escritura sem nenhum tipo de prejuízo, senão com a direção do Espírito da verdade. Então, cabe dizer que todo filho do Altíssimo que busca a verdade sinceramente, essa pessoa estuda as Escrituras abertamente, há uma possibilidade de descobrir o que é que ele cria no princípio, pode, por exemplo, não ser bíblico. E por isso que essa atitude de humildade, nós, ou pelo menos eu convido as pessoas que estão nos assistindo agora a descobrir, por exemplo, essa pergunta: a imortalidade da alma é bíblica? Então vamos começar analisando o Evangelho de Lucas, capítulo 20, justamente a partir do verso 35, e vamos ver aqui alguns dos textos mal interpretados, que disse aqui: mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, e mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Então, com essa ilustração aqui, com esta parábola, se tentam dizer que Deus é o Deus dos vivos, ok? Não dos mortos, ok? Obviamente. Então, todos aqueles que estão mortos se encontram vivos em algum lugar mais além, segundo essa doutrina, a doutrina da imortalidade da alma. Porém, nesse texto aqui, meus irmãos, Yeshua, ele não está dizendo que os mortos se encontram no céu ou em algum outro lugar. Como muitas pessoas por aí ensinam, que os salvos se encontram no céu ou no paraíso e os condenados se encontram no inferno. O que realmente Yeshua está dizendo aqui é que as pessoas que estão mortas neste momento, como se ensina a mesma passagem, é que Abraão, Isaque e Jacó para Deus vivem. Ou seja, mesmo que estejam mortas essas pessoas hoje para o eterno, ou seja, elas vivem, porém no sentido de que vivem como? Vagando pelo mundo, ou no sentido de que todos participarão da ressurreição dentre os mortos. Então, note bem vocês que o assunto por exemplo, daqueles tempos, não era sobre se a alma é ou não imortal. O assunto, no primeiro século, ninguém se discutia se a alma era imortal ou se a alma não era imortal. Senão o que se travava aí acerca do que existia ou não a ressurreição dentre os mortos.
Porque de antemão, irmãos, já se sabia que o ser ou a alma deixava de existir quando se entrega o fôlego de vida. Ou seja, isso é morte. Portanto, Yeshua nunca ensinou que o ser ou a alma tivesse vida imediata depois da morte, senão que para Deus, todos os mortos, como ele menciona Abraão, Isaac e Jacó, vivem, porém no sentido de quê? De que para o eterno são filhos da ressurreição, pois voltarão a viver quando ressuscitem. Ok? E lembrem-se, por exemplo, que o eterno, ele chama as coisas que não são como se fossem. Agora vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 10, Mateus 10, me perdoe que eu estou um pouco gripado, Mateus 10, verso 28, diz o seguinte: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno ou no Guerrena a alma e o corpo. Então aqui é outro texto, ok? Outro texto que se usa para apoiar a imortalidade da alma, é esse aqui de Mateus 10, 28. Porém, essa passagem aqui, como eu falei, ela é usada muitas vezes para dizer que a alma é imortal. Por quê? Porque aqui disse que o homem só pode matar o nosso corpo, porém a nossa alma não. Porém, o que realmente Yeshua está dizendo aqui nesse texto, irmãos, é que os homens sim, eles podem tirar a vida de outra pessoa, quer dizer, eles podem nos matar. Porém, a vida ou a alma que eles não podem destruir, já que somente o Eterno pode destruir o corpo e a alma ser lançada no Guerrena ou no lago de fogo, como diz em Apocalipse, e isto é a segunda morte. E Lucas também nos dá outra visão sobre essa polêmica passagem de Mateus, Lucas capítulo 12, verso 5 disse: Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno ou no Guerrena. Sim, vos digo, a esse temei. Então aqui está mais claro do que água. O que água quer dizer, segundo Lucas, o homem pode sim tirar a vida de outra pessoa. Pode matar e, por consequência, a alma ficará morta. Porém, note que Lucas disse o seguinte: temer aquele que depois de matar, quer dizer, os homens podem tirar nossas vidas. O que eles não podem é fazer, ou seja, depois de tirar a nossa vida, é justamente como eu posso dizer, destruir a nossa alma no Guerrena. Porém, para explicar melhor essa passagem de Mateus, devemos fazer a seguinte pergunta: por que Yeshua disse que o homem não pode destruir a alma? E a resposta é muito simples. Por quê? Porque ele voltará a dar vida justamente às almas no dia da ressurreição, porque diz a Bíblia que uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. Então, qual é a condenação? De não voltar a existir mais. Ok? E ser destruído com tormentos de acordo à gravidade dos pecados, né? Para sempre no lago de fogo, ok? Que é a segunda morte. E vamos explicar um pouco mais à frente que esse para sempre no lago de fogo não é que a pessoa vai ficar justamente ardendo no fogo eterno para sempre, porque aí sim se diria que a alma é imortal, ok? Porém, esse para sempre, ok, é no sentido de que é para sempre enquanto dure o seu efeito. Por exemplo, a Bíblia fala no livro de Judas que Sodoma e Gomorra foi queimada com fogo eterno. E a pergunta é, hoje o Iraque, por exemplo, está queimando ou caindo fogo do céu? Obviamente que não, porém o fogo foi eterno enquanto o seu efeito, porque se você está se queimando no fogo, provavelmente vai durar uma eternidade. Então a diferença daqueles que são salvos, os que voltaram a viver para nunca mais morrer, senão para receber a imortalidade em corpo e alma, e esta é a vida eterna, de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15. Então, o único que pode destruir totalmente a alma do ser humano é Deus, e o fará uma vez em que ele volte a dar vida a essas almas para serem julgadas e logo receberá a justa retribuição dos seus atos, destruindo-as para sempre no lago de fogo. Então, essa passagem de Mateus não está ensinando nada que as almas seguem vivas depois da morte. O que quer dizer aqui é que não podem ser totalmente destruídas por mãos humanas. Então aqui está ensinando justamente que naturalmente o homem sim pode tirar a vida. Porém, o homem não pode fazer o que somente Deus pode fazer, que é destruir a alma do ser humano para sempre. E vejamos o que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala em Filipenses capítulo 1, verso 21 ao 23, dizendo o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra,
Não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. E aqui também usam essas passagens aqui de Paulo, esses textos aqui, para dizer que Paulo está ensinando que a alma é imortal. Por quê? Porque se presume que sua morte, na morte de Paulo, ele estaria com vida de imediato com o Messias. Porém, a pergunta é, aonde o Messias está agora? Algumas pessoas vão dizer que o Messias está no terceiro céu. Porém, essa interpretação está fundamentada em muitos pontos na doutrina da ressurreição, e uma delas é que nenhum homem depois de Yeshua pôde ir ao céu para ficar lá para sempre, sem antes ter sido transformado ou ressuscitado, né, de acordo ao que se conhece, entre aspas, do arrebatamento. Quer dizer, que segundo a interpretação de Filipenses aqui, que Paulo dá a Filipenses, que respalda a doutrina da imortalidade da alma para alguns, Paulo já teria participado de uma transformação, ou seja, que para as pessoas que creem na imortalidade da alma, Paulo já foi transformado em algum ponto da história. E por isso, ele estaria no céu junto com Jesus, o qual, desde o contexto da Bíblia, irmão, isto já se constitui em uma falsa doutrina. E outro ponto que eles ensinam ao interpretar desta forma as palavras de Paulo, é que depois da sua morte, Paulo não esteve dormindo ou inconsciente, mas que Paulo esteve ou está absolutamente desperto e consciente. Ou seja, devemos pensar então que todos os filhos do Eterno, no momento em que morre, seguem vivos e estão no céu, ou no paraíso, ou debaixo do trono, na presença de Deus, como alguns dizem. E todas essas conclusões nascem justamente da raiz, uma raiz equivocada, da forma de interpretar esses versículos aqui de Filipenses capítulo 1. Agora bem, em qual momento os filhos do Altíssimo estarão na presença do Criador? Vamos ver as mesmas palavras do apóstolo Paulo, para que fique bem claro o que é que o apóstolo Paulo está ensinando aqui em Filipenses capítulo 1. Vamos a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17, que disse: Porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yeshua dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, ou seja, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, como nós podemos ver aqui, essa passagem aqui do apóstolo Paulo, que ele escreve aqui justamente a Tessalonicense, define muito bem quando é que os salvos estarão para sempre com o Messias. Por quê? Porque aqui Paulo está falando acerca da ressurreição e o arrebatamento, como se conhece, né? Porque a gente não crê nessa história de arrebatamento, de morar no céu. Cremos justamente numa transladação, ok? Mas vamos usar aqui a palavra arrebatamento para que fique claro aqui no que nós queremos chegar, ok? Então, quer dizer o quê? Que para Paulo, o estar para sempre com o mestre não era o imediato, não era algo assim de repente, né, depois da morte, senão que em um evento que somente se cumpriria uma vez em que os mortos do Messias ressuscitarão ou ficassem vivos para a segunda vinda, ou a vinda do Messias, e fossem transformados pelo Messias. Então, dessa maneira, estariam para sempre com o mestre. Então, quando Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 21 ao 23, disse que desejava estar com Yeshua, Paulo não está dizendo que sua alma é imortal e que estaria de imediato com vida no céu, onde está o Messias, senão que Paulo, ou seja, que para Paulo, o fato de partir ou de morrer significava participar da ressurreição dentre os mortos, o qual, uma vez cumprida, lhe permitiria estar definitivamente para sempre com o Messias, como mesmo nos indica em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 14 ao 17. E em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 8, ele segue dizendo, falando do mesmo tema, dizendo: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, ou seja, para habitar com o Messias. Então, também, muitos presumem desta passagem aqui que Paulo está ensinando a doutrina da imortalidade da alma, por interpretar aqui ausente no corpo, ok? E presente justamente
com o Messias. Quer dizer, que quando os discípulos morreram, ok, deixaram seu corpo para estar de forma imediata com vida na presença de Yeshua. Porém, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Vamos ver aqui, irmãos, o contexto desse versículo aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, dizendo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, ou seja, Paulo aqui está usando aqui um tipo de uma hipérbole, uma alegoria, e aqui quando ele fala de casa, ok, ele está se referindo aqui ao corpo humano, ok? Porque sabemos, inclusive eu coloquei aqui entre parênteses, para dizer aqui o que se refere. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este corpo humano, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas, nos céus. Ou seja, e aqui a igreja, os evangélicos, entre aspas, pensam que isso aqui é as moradas que Jesus vai fazer no céu. Que no céu existe um monte de casinhas onde iremos habitar lá. Porém, Paulo aqui está falando aqui de corpo, ok? O corpo, quando se fala aqui de tabernáculo, nesse contexto aqui, é do corpo humano. E aqui ele fala justamente uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, ou seja, o corpo glorificado. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu, o corpo glorificado. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo humano, nesse corpo perecível, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido, ou seja, revestido por quê? Por um corpo glorificado na ressurreição, para que o mortal, ou seja, o corpo humano, seja absorvido pela vida, pelo corpo glorificado. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos nesse corpo, no corpo humano, vivemos ausentes do Senhor, ou seja, ausentes do corpo glorificado. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então aqui, irmãos, será que dá para entender o que é que Paulo está se referindo nessa passagem? Porque se você e eu somos leitores sinceros, né, e somos capazes de deixar o prejuízo, né, religioso, né, e nós vamos entender que nesta passagem aqui se fala acerca da transformação do corpo mortal em um corpo imortal. E debaixo desse contexto aqui é que Paulo ensina que o estar no corpo humano é estar ausente de Yeshua, por não estar em sua presença, por quê? Porque carne nem sangue podem habitar o reino dos céus. E estar na presença do Messias é ter sido participante do revestimento do corpo na transformação, desde que, quando Yeshua volte, os mortos nele sejam ressuscitados. Então, essa passagem aqui não nos ensina a doutrina da imortalidade da alma, senão que ensina a doutrina da transformação dos corpos num dia em que os fiéis ressuscitem depois de terem sido, ou depois de estarem em um longo sono, e os que tenham ficado vivos vão ser transformados, ok? E vão receber justamente uma, como é que eu posso dizer, para não usar a palavra arrebatamento, uma transladação em seus corpos, para que assim possamos estar presentes com o Messias. E existem muitas outras passagens que poderíamos aqui estar citando, que os defensores da doutrina da imortalidade da alma usam distorcidamente para apoiar essa doutrina que é antibíblica. Porém, vamos seguir aqui nos pontos chaves e nos versículos mais usados para argumentar que a doutrina da imortalidade da alma é válida e apoiada pela Bíblia. Vejamos, por exemplo, o caso de Saul e a feiticeira, de Saul e a adivinha. Por quê? Porque a história bíblica relata que, em 1 Samuel capítulo 28, nos mostra o que aconteceu quando o rei Saul foi consultar uma médium, uma adivinha, para chegar ao profeta Samuel, o qual já havia morrido. E curiosamente, irmãos, a história nos relata que um espírito que vinha desde as profundezas, o qual essa adivinha, ela chama de Samuel e fala justamente ao rei Saul. Então aí nessa passagem de Saul e essa adivinha, ou essa cartomante, por assim dizer, aqueles que creem na doutrina da imortalidade da alma usam essa passagem para dizer que a alma não morre, senão que depois da morte segue vivendo, conversando, sabendo o que está acontecendo aqui na Terra. Enfim, os mortos não morrem. Porém,
à simples vista, nessa passagem aí, se entende que a alma é imortal. Ou seja, realmente, se nós lermos assim, uma simples vista, sem uma busca mais aprofundada, pois é o que é ensinado que Samuel está justamente morto, porém veio do além e falou com o rei Saul. Porém, o que foi que realmente aconteceu aqui? Porque antes de responder, vejamos o que disse literalmente essa história. Por quê? Porque para saber se a história que é relatada nessa passagem de 1 Samuel 28, irmãos, realmente, se essa passagem está ensinando a doutrina da imortalidade da alma, devemos comparar as duas coisas, ok? Que disse o contexto da escritura. Então vamos ler aqui os versículos a partir do versículo 27, perdão, versículo 7 de 1 Samuel 28, e vamos ler aqui até o versículo de número 29, que diz o seguinte: Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se esforçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. Então veja o que é que Samuel que está pedindo primeiramente: que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu disser. Então, verso 9 disse a mulher: Eis que tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, ou seja, pelo Eterno, dizendo: Vive o Eterno, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E ele, ou seja, Saul disse: Faze-me subir, Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que és que vês? Então a mulher disse: Saul, vejo deuses que sobem da terra. Grave bem essas palavras aqui. A mulher disse a Saul: Eu vejo deuses, ok? Primeiramente, aqui ela não disse que viu o profeta, disse que vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. E não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. E por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Verso 16. Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teus inimigos? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o favor da sua ira, o fervor da sua ira contra Amaleque, ou seja, ele não matou justamente um povoado que Deus havia mandado matar, por isso o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Agora, para se saber exatamente, irmãos, né, se a história que é relatada nessa passagem está ensinando a doutrina da imortalidade da alma, devemos comparar aqui as coisas, né, com o contexto da própria escritura. Por quê? Porque a primeira evidência que nós temos aqui, irmãos, é justamente da morte de Saul. Ou seja, essa é a primeira evidência que nós temos, ok? Da morte de Saul. Então, nos dar aqui a mesma passagem quando disse o quê? Que disse o versículo 5 do capítulo 25, olha. E faleceu Samuel e todo Israel se ajuntou e o plantearam e o sepultaram em sua casa em Ramá, e Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, a própria escritura aqui, em 1 Samuel, capítulo 25, verso 1, está dizendo o quê? Que Saul morreu. Quer dizer que na mesma história que relata a história que se dá aqui por entendido que é Samuel, ok? No capítulo anterior que nós lemos,
Aqui diz que Samuel já estava morto e foi sepultado pelos mesmos israelitas. Porém, a pessoa que apareceu a Samuel, a Saul, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, poderia ser Samuel. Por quê? Porque a pessoa de Samuel, quer dizer, a alma de Samuel já havia morrido. Então, quem foi esse espírito que se fez passar pela pessoa de Samuel? Por outra parte, o espírito de Samuel não pôde subir da terra, por quê? Porque o espírito, ok? O espírito não é alma, a pessoa ou a vida, senão que o fôlego, o poder, o qual uma vez morta, a pessoa, ou seja, a alma, volta a Deus. A própria Bíblia fala que quando um ser humano morre, o espírito vai para onde? Em Eclesiastes capítulo 12, diz que ao pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Porém, a passagem disse que um espírito como um dos deuses subia da terra, quer dizer, uma força, um poder, que se simulou ser Samuel, subiu da terra. E note aqui, irmãos, o que é o importante da expressão da adivinha, para justamente a gente poder interpretar essa passagem aqui. Por quê? Porque no versículo 13 de 1 Samuel 28 disse: e o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses. Ok? Então a própria feiticeira, ela confessa aqui que ela viu deuses. E como vocês sabem, irmãos, a palavra deuses em hebraico é a palavra Elohim, a qual denota a seres poderosos, seres superiores. Um Elohim é uma forma singular ou plural, ou seja, dependendo do contexto. Quando se usa no contexto de Deus, do eterno, do Criador, a palavra Elohim, ela está no contexto de singular. Quando se usa no contexto de deuses, a palavra Elohim, é lógico que vai estar justamente em plural. Agora, outras versões da Bíblia, por exemplo, vai dizer aqui que essa mulher, ela viu poderoso, ela viu um ser poderoso, um espírito, um ser superior. Agora, bem, irmãos, a pergunta que a gente faz justamente a quem crê que a alma é imortal, se Samuel era um Elohim, se Samuel era um Deus. E essa pergunta é em base àqueles que traduziram muitas versões, e em base a outras traduções, que Samuel era um espírito superior, ou seja, que Samuel era um poderoso, um ser superior. Então, evidentemente que a resposta a essa pergunta é não. Samuel não era um Deus, não era um Elohim, não era um ser poderoso. Por quê? Porque para que a pessoa de Samuel fosse tida comparada sequer a dos anjos, a seres superiores, né, deveria pelo menos ter ressuscitado, porque se ele era um Deus, ele se ressuscitava. Teria sido transformado em seu corpo, em um corpo glorificado, em um corpo incorruptível. Isso iria contradizer os ensinamentos dos apóstolos, ok? O qual postula que aquela transformação dos corpos de todos os mortos na fé em Yeshua, incluindo os profetas, se fará na realidade somente quando Yeshua volte a essa terra. Então, mais uma vez, por isso que no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 18, Paulo fala, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E em 1 Coríntios 15, 53, disse, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, ou seja, que nós só vamos ter imortalidade, irmãos, uma vez ressuscitado ou transformado, ok? Então, o segundo ponto aqui, que a passagem também diz algo que é fundamental para saber se era o mesmo Criador que tinha permitido que Samuel, seu profeta, falasse a Saul. Por quê? Porque no versículo 6 de 1 Samuel 28 disse, e perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Notou? O próprio Deus de Israel não havia respondido Saul por nenhum dos meios que ele usava para falar com o homem naquela época. Por sonhos, pelos profetas, por urim e tumim. O Eterno não falou com Samuel, ok? O Eterno não pôde, ou seja, então, como pôde o Eterno ter caído em uma contradição a seu servo, o profeta Samuel, falar com Saul depois de estar morto? Ok? E eu tenho uma tradução da Bíblia, tanto em impressa quanto em PDF, de uma Bíblia, várias Bíblias em espanhol, e uma delas se chama Reina Valera, 1995, que tem um comentário no rodapé sobre esse versículo, bem interessante.
E o comentário diz o seguinte, eu esqueci até de colocar aqui para ler para vocês verem, porém o comentário diz o seguinte, que a diferença da consulta aos adivinhos, aos espíritos ou aos mortos, Deuteronômio 18, os sonhos, Urim e os profetas são 3 meios da revelação divina aceitada pelo Antigo Testamento. Quer dizer, que debaixo de nenhum motivo o Eterno falaria a Saul. Por quê? Porque anteriormente ele mesmo havia decidido não responder a Saul por profetas. Portanto, não poderia o Eterno, não poderia esse espírito ter sido o mesmo Samuel, o qual é o profeta do Eterno, tampouco quis responder-lhe por Urim, nem por sonhos. Então, será que o Eterno teria mudado de opinião e agora quis responder através de uma adivinha? Ou seja, é lógico que não, irmãos. Por quê? Porque o Eterno, em sua própria palavra, declara que qualquer pessoa que consulte os mortos está debaixo de maldição por parte do próprio Eterno. Deuteronômio 18, verso 10 ao 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, ou seja, quem gosta de mágica, por aí, desse David Copperfield, ou aquele outro lá. Enfim, quem gosta de mágica, aqui disse que não devemos procurar essas coisas, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações ao Senhor teu Deus, os lança fora de diante de ti. Isaías capítulo 8, verso 19 ao verso 20, disse, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos, que se o reiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Levítico 19, 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 26. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, ou seja, uma pessoa que procura essas pessoas para o eterno, é um prostituto, eu porei a minha face contra ele, e o extirparei do meio do meu povo. Verso 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Então podemos ver aqui, é impossível que esse espírito tenha sido o espírito do profeta Samuel. Por quê? Porque o Eterno jamais iria se contradizer em seu mandamento, o de não consultar espírito dos mortos nem os adivinhos. Então aqui já derrubamos por terra a doutrina da imortalidade da alma, ou pelo menos aqui até esse ponto. Por quê? Porque a proibição do Criador não tem relação com que as almas dos mortos, irmãos, estejam vivas em algum lugar nesse planeta. E que seja esta a causa pela qual o Eterno, ele não quer que nós consultemos esse tipo de negócio. Senão que tem justamente, ou seja, não tem relação com quem consulta um espírito de um morto. Ou seja, com quem realmente está se tratando aqui, irmãos, é com os demônios. Ou seja, quando as pessoas estão, por exemplo, com todo respeito, se tem algum espírita nos assistindo, essas pessoas que vão consultar espírito no espiritismo, etc., biblicamente falando, irmãos, essas pessoas não estão consultando os mortos. Elas estão consultando os demônios. E o terceiro ponto é que a Torá, ela mostra que o Eterno proíbe a consulta aos mortos e os adivinhos, ok? Ou seja, então eu faço a seguinte pergunta: pode um adivinho operar pelo Espírito de Deus, se segundo o próprio Deus é uma abominação, é um tipo de um satanismo, por assim dizer? Ou seja, em outras palavras, poderia neste momento essa adivinha ter sido um instrumento de Deus para falar com o profeta Samuel, com o rei Saul? Logicamente que não. A adivinha, ela operou pelo espírito de adivinhação, ok? Se a gente ler, por exemplo, aqui o verso 7 do capítulo 28, disse, e Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, veja que ele estava disfarçado, ele não foi como rei. E foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, não pelo espírito do Eterno, pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Entendemos agora
O espírito pela qual Saul buscou a resposta, irmão, não foi o espírito do eterno. Foi um espírito de adivinhação, um espírito de um demônio. Por isso, é impossível que o espírito que falou com Saul tenha sido o mesmo profeta Samuel. Por quê? Porque nunca um profeta de Deus falaria movido por uma inspiração de adivinhação. Porque Deus nunca permitiria que seu profeta, inclusive o profeta Samuel, falasse em seu nome motivado por espíritos demoníacos. E outras versões da Bíblia traduzem que esse espírito pela qual operou essa mulher, irmãos, na verdade é Pitom. Por exemplo, tem uma tradução da Bíblia chamada Derbe, que traduz o versículo da seguinte maneira, dizendo: então disse Saul ao seu servo, buscai-me uma mulher que tem um espírito de Pitom, que ouvara ela e consulte por ela, e os seus criados lhe disseram: eis aqui uma mulher que tem um espírito de Pitom em Endor. Ok? Agora uma tradução aqui em espanhol, da Reina Valera, diz o seguinte, ó, então Saul disse a seus criados, buscai-me uma mulher que tenha espírito de Pitom, para que eu vá a ela, e por meio dela pergunte. E seus criados lhe responderam, eis aqui há uma mulher em Endor que tem espírito de Pitom. Ok? Então aqui duas traduções, ok? Para a gente ver como se traduziu em outras línguas esse espírito aqui que falou através dessa mulher aqui. Então, como podemos ver aqui, irmãos, o espírito pela qual a adivinha operava era de Pitom, ok? Pitom é o nome de um deus da mitologia grega que representava a serpente ou dragão pitiano, ok? Então, Pitom, na mitologia grega, era isso, que era justamente, morava numa região de Pitom, ou de Pitom, não sei se é assim que se fala, Pitom, né, ao pé do monte Parnaso, guardando os oráculos de uma deusa chamada Delphi, ok? E que foi morta por Apolo. Então daqui o nome passou ao mesmo Apolo, ok? Mais tarde se aplicou aos adivinhos, aos magos, considerando como inspirados por Apolo. Então por quê? Porque os demônios, irmãos, né, são agentes que inspiram a idolatria. Se vocês lerem, por exemplo, 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Por exemplo, uma jovem em Atos capítulo 16 estava possuída por um demônio que incitava o culto a Apolo. E que por ele tinha o quê? Espírito de adivinhação ou espírito pitônico. Quer dizer, que o espírito pela qual o adivinho operava, além de ser reprovado por Deus, pertencia seu nome à mitologia pagã, grega, nome o qual mais tarde redundou em adivinhação. Agora bem, o que é adivinhar? Porque o verbo hebraico que se usa nessa passagem aqui para adivinhar é kassam, ok? Ou kazan, acho que é mais kassam, o qual denota praticar adivinhação, adivinhar, os adivinhos das nações, Balaão dos falsos profetas de Israel. E o quarto ponto, irmão, por exemplo, o quarto ponto, eu acho que eu esqueci de colocar por aqui, o quarto ponto é justamente que nós aqui podemos destacar, é que serve para nos dar, a gente nos dar conta que o espírito pela qual falou a Saul não foi o do profeta Samuel, senão de um demônio, ok? E que Saul, em sua consulta aos mortos, foi considerado um pecador. E em Primeiras Crônicas, por exemplo, isso aqui é a passagem que eu estava lendo aqui, ok, da jovem, onde Paulo justamente fala com uma jovem, né, que falava justamente por espírito de adivinhação. Porém, em Segundas Crônicas, acho que eu me perdi por aqui, deixa eu achar aqui Segundas Crônicas, ok. Primeiras Crônicas, capítulo 10, versículo 13, disse: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Ok? Agora veja o que disse aqui uma tradução em espanhol da Reina Valera. Disse: assim morreu Saul por sua rebelião, com que prevaricou contra o Eterno, contra a palavra de Deus, a qual não guardou, e porque consultou ao Pitom, perguntando-lhe. Ok? Então, se Saul tivesse falado somente com a pessoa de Samuel e não com o espírito demoníaco, sua consulta ou sua conversa não seria tomado como um pecado. Por quê? Porque naturalmente ele somente falou com a alma viva de um ser que está mais além. Porém, na realidade, é outra coisa, irmão. Pois Samuel não estava vivo, ok? Samuel estava morto.
E essa consulta foi considerada um pecado por falar com mortos por meio de espíritos demoníacos, né, como este Pitom, e de fato a escritura disse que Saul tinha se apartado do Eterno. 1 Samuel 16:14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Eterno. E em 1 Samuel 28:16 disse: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então, toda essa evocação ao suposto espírito de Samuel é uma falsificação em sua totalidade, e suposto que é contrário à vontade do Eterno. Por quê? Porque se o Eterno não quis responder a Saul, por que haveria de fazer um morto? Por que ele recorreu a uma adivinha se isso era uma maldição segundo a Torá? Então, a condição de uma pessoa debaixo da influência de um espírito maligno é confirmada aqui em Atos 16, que disse no verso 16: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Yeshua, o Messias, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. E o texto grego disso aqui disse que, na verdade, isso aqui é espírito piton, ok? Quando se menciona aqui que um espírito falava com essa de adivinhação. Em grego se chama justamente espírito piton. Então, definitivamente, o espírito com quem falou Saul não era Samuel, pois o profeta Samuel, quer dizer, a sua alma estava morta, dormindo, igual todos os profetas estão agora, esperando a ressurreição dentre os mortos. Então, o espírito que falou com Saul foi esse de Pitom, o espírito de adivinhação, por isso que ele foi rejeitado pelo Eterno, e todo Israel, e todos souberam da sua desobediência. Agora vamos ao caso de Apocalipse, que é um dos textos também mais usados, onde muitas pessoas utilizam esse texto aqui, né, onde essa doutrina da imortalidade da alma ensina que as almas dos decapitados, que aparecem em Apocalipse capítulo 6, são pessoas que se encontram literalmente vivas nos céus. Agora, antes de entrar aqui nos versículos, eles aqui estão pedindo vingança. Agora, o céu num lugar de gozo, de amor, de paz, onde não haverá mais lembrança, nem choro, nem dor. E como é que eles estão clamando de raiva, ou sei lá, de dor, por vingança? Então isso aqui já é para nos fazer pensar. Então vamos ver aqui, irmão, essa interpretação de que aqui se ensina que essas almas são pessoas que estão vivas literalmente. Isso aqui é uma desinformação da realidade bíblica. Então vamos ler aqui o que disse os versos 9 ao verso 11. E disse o seguinte: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. A primeira coisa que diz aqui é que foram o quê? Mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de quê? De ser mortos como eles foram. Então essa passagem aqui nos permite ver que as almas dos que estão mortos por guardar o mandamento do Eterno, né, clamam a ele por justiça. No entanto, irmãos, esse clamor aqui é um clamor simbólico. Por quê? Porque o mesmo texto disse que é um clamor simbólico. Veja o que disse o versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram que? Mortos. Então, como nós podemos ver aqui, o próprio texto reconhece a morte desses personagens aqui, que sofreram perseguição, ok? Eles morreram devido à perseguição pelo testemunho que eles tinham. Então, o texto aqui não está assinalando que a morte seja um estado de separação entre o terreno e o espiritual, senão que aqui declara que a morte é um estado de inconsciência e de descanso. Vejamos o que disse
O versículo 11. E foram dadas a cada um vestes, compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Quer dizer, esse repouso aqui, irmãos, é que eles esperassem a ressurreição enquanto descansam. Vocês descansam enquanto a ressurreição não chega. Durmam, esperem serem despertados até que se complete o número dos seus conservos que hão de ser mortos, tal como vocês. Ou seja, que esses mortos aqui que estavam clamando, estavam mortos. Porém, se estavam mortos, como é que eles estavam clamando? Ou seja, estão vendo, irmão, que a alma é imortal, aqui dizem eles? Por suposto que não, irmãos. O que significa é que essa passagem aqui, irmãos, é igual que a parábola do rico e Lázaro. É uma figura de linguagem, é uma hipérbole. Por quê? Porque a parábola do rico e Lázaro é uma figura literária simbólica, onde se dá vida às coisas que não têm vida, com a finalidade de quê? De se explicar uma situação importante e trazer um princípio. Então, nesse caso aqui em Apocalipse, irmãos, é que essas pessoas serão vingadas por Yeshua na sua manifestação. É um clamor simbólico. E essa figura literária simbólica, ela se repete várias vezes nas escrituras. Vamos derrubar aqui esse mito de que aqui é alma literal clamando, através da própria Bíblia. Por exemplo, em Gênesis capítulo 10, Gênesis 4, versículo 10, olha o que está escrito. E disse Deus, que fizeste? Ou seja, o Eterno aqui está falando com Caim, ok? E disse Deus, que fizeste? A voz, veja o que diz aqui, ó, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deixa eu ler os outros versículos para explicar. Provérbios 1:20 disse, a sabedoria clama lá fora. Pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas estradas das portas, nas cidades profere as suas palavras. Isaías capítulo 14, verso 8 ao 11. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te comerão. Te comerão. Então, irmãos, primeira coisa que nós temos que ver aqui. Em Gênesis capítulo 4, versículo 10, o que é que está dizendo aqui? Disse que a voz, ok? Disse aqui, ó, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, irmãos, será verdade que isso aqui, irmãos, em um sentido simbólico, sim, é verdade. Por quê? Porque o sangue derramado injustamente por seu assassino, Caim, devia ser vingado por Deus. Porém, em um sentido literal, irmãos, não é verdade. Por quê? Porque o sangue não tem voz. Como é que um sangue vai falar, irmãos? Isso aqui é um simbolismo que o Eterno está falando aqui, de que o Eterno vai julgar justamente o sangue de Abel, ok? E logo nós vemos aqui Provérbios, capítulo 1, verso 20 e 21, onde eu grifei justamente algumas palavras aqui em amarelo, onde Salomão diz, irmão, que a sabedoria clama nas ruas, ok? Que a sabedoria levanta a sua voz, que a sabedoria profere palavras, brada na cidade, etc. Pergunta, será verdade, irmãos? Será verdade que a sabedoria clama nas ruas, nas praças, bradas? Em um sentido simbólico, claro que sim. Por quê? Porque através dos sábios, a sabedoria fala nas ruas. Ok? Porém, em um sentido literal, não. E por quê? Porque a sabedoria não é uma pessoa. A sabedoria é uma qualidade, então a sabedoria ela precisa de alguém para falar. De mim, de você, de um sábio. Ok? Ela sozinha ela não fala. E por último, nós vemos aqui o profeta Isaías falando de quê? De cedro, dos cedros e do Líbano. Então aqui o profeta Isaías no capítulo 14, ok? Aqui está dizendo o quê? Que os cedros do Líbano falam e também se alegram. Porém a pergunta de novo é, será verdade, irmão, que as árvores do Líbano estão cantando de alegria, falando, sorrindo, etc?
Por suposto que não, irmãos. Por quê? Porque o que Isaías está dizendo aqui, irmãos, é em forma de parábola. Isaías aqui está usando um hipérbole, ok? É uma figura de linguagem onde se dá animação, personificação e vida às coisas que não têm vida. Então, o mesmo acontece nesses textos aqui, é o mesmo que acontece em Apocalipse 6, 9 a 11. O Criador está falando ali simbolicamente com aquelas almas, ok? Para nos dar a entender que todas as almas dos seus filhos, que têm sido mortas pelo testemunho de Yeshua, serão vingadas por ele. Quer dizer que o princípio dessa passagem aqui é que Deus não vai deixar por inocente quem derrama o sangue dos seus filhos. Então, dessa maneira, podemos entender que a passagem não ensina a imortalidade da alma, senão que é uma passagem simbólica, onde as coisas inanimadas, que não têm vida, recebem vida, para nos dar a compreender uma verdade ainda mais importante, ok? E que nós não podemos entender, por exemplo, a uma simples vista. Agora, outra questão, e o ladrão na cruz? Ok? Porque, mais uma vez, essa doutrina da imortalidade da alma ensina que essa passagem aqui do ladrão da cruz, e Lucas, onde relata o caso do ladrão arrependido, é uma prova bíblica inefável de que a alma é imortal. E por essa razão, todo filho do Eterno que morre deve ir ao paraíso do Eterno que está nos céus. Porém, vejamos o que diz aqui Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Então, realmente, a uma simples vista, a tradução João Ferreira de Almeida, ela é tendenciosa. Por quê? Porque ela não deixa parâmetro para a gente analisar o texto. Okay? E para se saber se é uma interpretação correta, nós temos que ver o que traduz, por exemplo, outras versões. Ok? A Nova Versão Internacional, por exemplo, traduz esse versículo da seguinte forma. Em verdade vos digo, vírgula, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ok? Agora, veja que curioso, porque a Bíblia, a versão King James, traduziu também quase igual, dizendo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tem essa versão aqui também, que diz o seguinte, a versão inglesa standard, disse, em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja o que está dizendo aqui essa tradução, ainda hoje, Messias falando com o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ok? A Bíblia espanhol chamada Sagrada Escritura disse, de certo eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui surge justamente, ou seja, como nós podemos ver, né, as distintas traduções concordam em traduzir a frase aplicando a palavra que. Em verdade te digo que. O qual, irmão, no grego não existe esse que aqui. Em verdade te digo que hoje, não existe no grego isso. Então, tais traduções seriam tendenciosas, pois manifestaria algo de forma parcial, obedecendo a crença da imortalidade da alma. Ok? Eu tenho algumas traduções aqui, por exemplo, em PDF, dessas Bíblias que se fazem por aí, de nome verdadeiro, de nome santo, e de Bíblia Imaculada. Esse povo da Techuvá que inventa de fazer Bíblia, e traduz a Bíblia do mesmo jeito de João Ferreira de Almeida, só muda os nomes aqui. Ao invés de colocar Luca, uns colocam Hillel, outros colocam Lucá. Porém, os textos é a mesma coisa, mano. Essa história de que você está atrás de Bíblia original, e agora eu consegui a Bíblia do nome verdadeiro, essa é pior ainda, mano. É uma nojeira, com todo respeito a quem traduziu, né? O esforço foi, a intenção pode ter sido boa, porém a pessoa nem sequer conhece, nem sabe o que estava traduzindo, e traduz também um pensamento pagão, por assim dizer, porque essa doutrina da imortalidade é um pensamento pagão, e coloca aí nas suas versões chamadas de Bíblia verdadeira, de Escritura revelada, da Bíblia Imaculada, etc. Então, o principal, irmão, que não devemos aqui esquecer, mais uma vez, é que a palavra que não existe no grego, pelas quais as traduções, essas aqui, não estão corretas. Por quê? Porque aqui eu coloquei até a tradução em grego para vocês verem, que vocês vão achar aqui que não tem o que aqui, ok? E disse a ele, ou seja, Yeshua disse ao ladrão, em verdade te digo a ti, hoje, comigo estará no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Assim diz o texto grego. Ok? As escrituras antigas do grego não existia a pontuação propriamente como existe hoje. Okay? Em grego não existe vírgula, como em hebraico também não existe. O qual significa o quê? Que as traduções, como João Ferreira de Almeida e tantas outras, também são tendenciosas
em tentando fazer crer ao leitor sobre a existência da crença da imortalidade da alma. Porém, não devemos esquecer a influência católica romana que existe nas traduções bíblicas, inclusive nessas que se dizem verdadeiras e agora santas, que mudam, por exemplo, só a capa. Muita gente se embeleza com a Bíblia de David Este, uma coisa assim, não sei nem o nome do cidadão, do judeu que traduziu aí a Bíblia. Porém, irmãos, é a mesma coisa de João Ferreira de Almeida, ok? A diferença é que ele traduziu, ele não colocou assim os livros em ordem cronológica, como está João Ferreira de Almeida. Colocou de acordo com como está no canon, porém é a mesma coisa, não muda nada. Só alguns nomes ali, etc. Yeshua, Matitiarro, né, Yohanan. Porém, os textos é a mesma coisa da João Ferreira de Almeida. A gente fica assim, besta em ver pessoas no Facebook postando foto. Agora consegui a Bíblia que me libertou de todo mal. E a Bíblia também não passa de uma tradução baseada na João Ferreira de Almeida. Então, a correta tradução dessa passagem aqui, irmão, seria vendo dentro do contexto bíblico que ensina nas escrituras que a alma daquele que crê no Messias, ok? Do que crê no Messias, morre para esperar a ressurreição dentre os que dormem, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para que uma vez ressuscitado, como disse Paulo, para sempre esteja com o Messias. Então, entendendo que a alma, logo depois da morte, está em um estado de inconsciência até que Yeshua volte, né, a chamar os justos e aos ímpios a perspectiva das ressurreições, então esses deveriam participar, vendo dentro de todo o imenso contexto bíblico que ensina a mortalidade da alma e não a imortalidade da mesma, ok? Por quê? Porque o texto, irmão, esse texto aqui, para ser traduzido em português de maneira correta, deveria traduzir da seguinte maneira: ao invés de se colocar aqui a vírgula, como colocar aqui, ó, né, na João Ferreira de Almeida, por exemplo, que eu não, ao mexer aqui não deixei, a vírgula, se vocês virem na Bíblia de vocês, a vírgula vai estar depois da palavra hoje, ok? E João Ferreira de Almeida disse: em verdade te digo que hoje, né, estarás comigo no paraíso, ok? Porém, como eu falei, irmãos, não existe vírgula em grego. E outra coisa que nós temos aqui, irmãos, né, de evidenciar, que é uma evidência direta e bíblica, de que Yeshua não foi ao paraíso de Deus, ou ao terceiro céu, como muitos dizem, nesse mesmo dia aqui. Então, essas traduções aqui, todas essas que eu coloquei aqui, irmãos, estão todas equivocadas nesse texto aqui. Porque todas elas aqui estão entendendo que, inclusive essa daqui essa inglesa aqui, standard, diz o seguinte: em verdade eu vos digo, ainda hoje, ou seja, como que esse ladrão morreu e naquele mesmo dia ele subiu ao céu com Yeshua. Isso é antibíblico, isso aqui é uma tradução falsa. Por quê? Porque vejamos o que disse João capítulo 20, versículo de número 17. Disse-lhe Yeshua, isso aqui é Yeshua falando com Maria, que quando ela o vê ressuscitado, e ela vai querer falar com ele, abraçar, etc. O que é que ele diz aqui a ela? Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, ok? Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, quando Yeshua ressuscita, Yeshua não vai logo aos céus, irmãos. Yeshua vai aos céus depois. Okay? Yeshua vai aos céus nesse momento, depois, nesse momento aqui, ele não subiu diretamente ao Pai. Então, como nós podemos ver aqui, a passagem nos mostra que o Messias não havia subido a seu Pai. Então, se a gente crê que o ladrão esteve com Jesus nesse mesmo dia no paraíso, okay, onde está o Pai de Jesus, como mentiroso. Por quê? Porque o mesmo está declarando aqui a Maria que ele não havia subido ao seu Pai. Então, aqui, a doutrina da imortalidade da alma, ela tem um grande vazio doutrinal, que os seus mestres, né, dessa teoria somente podem encher com conjecturas humanas, porém não com versículos bíblicos que respaldem suas crenças ou suas ideias. Por quê? Porque é evidente, né, vendo aqui desde esse ponto de vista bíblico, dizer que o ladrão arrependido esteve com o Messias nesse mesmo dia da sua morte no paraíso, ou no terceiro céu, ou seja lá onde for, quando Yeshua chegou e disse ao contrário, declarando não ter subido a seu Pai. E isso, irmão, definitivamente, irmãos, ou seja, é uma imensa contradição da doutrina da imortalidade da alma. E quarto ponto,
Por partes das palavras que o ladrão arrependido menciona, em sua qualidade de judeu, são importantíssimas para entender qual foi a real resposta de Yeshua para ele. E vejamos aqui a resposta do Messias em Lucas 23, 42. E disse a Yeshua, o ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, essas palavras do ladrão arrependido refletem a esperança judaica do reinado eterno do Messias. Por quê? Porque o ladrão, em sua qualidade de um judeu, ele sabia que a Torá diz que o ungido de Deus trará um reino que não terá fim. E em Apocalipse 21, verso 1, capítulo 22, verso 1 ao verso 5, diz o seguinte: E mostrou-me o rio de água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali não haverá jamais maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, o paraíso que Yeshua se referia naquele momento ao ladrão que estava junto dele, ok? E o Messias falou que ele estaria com ele nesse paraíso por toda a eternidade, irmãos. É esse paraíso aqui, de Apocalipse, capítulo 22. Porque note aqui, irmãos, a expressão do que disse aqui, algumas palavras aqui em Apocalipse. Por exemplo, aqui fala o quê? Que estava a árvore de quê? A árvore da vida. Quer dizer que esta árvore que esteve no jardim do Éden, ok? Que esteve na terra no tempo adâmico, será essa árvore que estará no paraíso, de onde Deus, ok, vai justamente trazer cura às nações. Serão para a cura das nações e seus servos. Quer dizer que os filhos do Eterno, os salvos dentre todas as nações, estarão aí nesse paraíso e lhe servirão. E sabe por quanto tempo? E reinarão pelos séculos dos séculos. Portanto, quando Yeshua falou ao ladrão arrependido, ele estava apontando a esse momento aqui, de Apocalipse 22. Ele prometeu que um dia aquele ladrão arrependido estaria junto com ele no paraíso de Deus. E por último, vamos ver aqui outra passagem, e essa será a última, onde se diz que realmente que os mortos tão vivos, que a alma é imortal, ok? E a pergunta é: o Messias pregou aos mortos no inferno? Porque, mais uma vez, a doutrina da imortalidade da alma ensina que quando Yeshua esteve morto para a vida humana, ele foi pregar aos espíritos dos mortos que pecaram nos dias de Noé. Inclusive, se afirma que Yeshua deu a esses espíritos dos mortos a oportunidade de arrependimento. Porém, vamos ler aqui o que disse o apóstolo Pedro, para a gente poder entender melhor. 1 Pedro 3,18 disse: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, e quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, a primeira coisa, irmão, que nós temos que começar a entender aqui é que Pedro reconhece a morte de Yeshua. Porque observe o que disse o verso 18, porque também Cristo padeceu, o Messias, ok, Yeshua, padeceu uma vez pelos pecados, aqui já declarou tudo, Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, aí fazer aqui, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, essa expressão aqui, irmão, não significa que o que se ensina, por exemplo, aqueles que creem na imortalidade da alma, que Yeshua não morreu totalmente
Somente a sua carne foi quem morreu, porque a sua parte imaterial continuou viva, ou seja, o Messias morreu fisicamente, porém a sua alma, ou seja, ele ficou vivo em algum lugar, só o seu corpo dormiu. Porém, veja justamente as expressões de Pedro aqui, ó. Também Cristo padeceu, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Quer dizer, que Pedro reconhece a morte de Yeshua como um evento totalmente real. Por quê? Porque o próprio Pedro, ele viu a morte do Messias. Ele testemunhou isso aqui. Então, Pedro não está aqui ensinando uma supervivência imaterial de vida de Yeshua depois da morte. E o segundo ponto aqui é que o apóstolo Pedro disse algo que é fundamental na correta interpretação do seu próprio texto. O versículo 18 fala o seguinte, na parte final, mas vivificado. No primeiro ele fala o quê? Que Cristo padeceu pelos pecados, e disse mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito. E a palavra em grego para vivificado, irmãos, é do Strong G 2227, que é a palavra zoupeio, ok? Não sei se é bem assim que se pronuncia, zoupeio, o qual quer dizer o quê? Receber vida. E o que isso quer nos dizer? Pois é bem simples. E quando Yeshua, estando morto como um homem em carne, ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ele recebeu vida no Espírito. Porém, não a vida humana para continuar com mortalidade, senão com um corpo glorificado, recebeu vida no Espírito para a imortalidade. Porque o único na Bíblia, irmão, que tem imortalidade, segundo o apóstolo Paulo, é o próprio Deus. E agora o Messias, porque ele ressuscitou dos mortos e recebeu vida para a imortalidade. E o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que é impossível que Yeshua, estando morto, possa ter ido pregar os espíritos em prisões. Por quê? Porque o mesmo Pedro disse que o Messias, na verdade, estava morto, irmão. Disse os versículos aqui 18 e 19, disse, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, ok, também foi e pregou aos espíritos em prisão, ok? E o terceiro ponto, seguramente Pedro escreve aqui justamente essa frase aqui, ó, no qual. E o que isso aqui quer dizer, no qual? Por quê? Porque outras traduções traduzem essas palavras de Pedro dizendo por meio, de modo, dessa maneira, no Espírito. Quer dizer que Pedro não está ensinando que Yeshua, estando morto, o Espírito de Yeshua houvesse ido pregar os espíritos em prisão, mas bem que Yeshua foi vivificado no Espírito de Deus. Então, nesse modo, por meio do Espírito, dessa maneira, o qual, né, etc., ou por meio do Espírito, porém, foi e pregou aos espíritos em prisão. Quer dizer, que o Espírito de Yeshua, que é o Espírito Santo de Deus, foi quem pregou através dos instrumentos naquele tempo. Ou seja, será que é preciso desenhar para essas pessoas que creem na imortalidade da alma? Porque esse texto de Pedro, mais uma vez, não significa que o Messias foi pregar de forma presencial e consciente a esses espíritos presos nos dias de Noé, senão que foi o Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito do Messias, porém na pessoa de Noé, foi e pregou a esses homens que estavam mortos e presos espiritualmente. E a própria Bíblia diz, irmão, que foi, porque a Bíblia diz o quê? Que Noé foi o quê? Pregoeiro da justiça. Quer dizer, Noé foi o pregador que o Espírito Santo usou, que é o mesmo Espírito de Yeshua, usou Noé para falar a essas pessoas que estavam presas, escravas espiritualmente. E em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, disse, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E o mesmo Pedro nos diz que o Espírito do Messias falou por meio dos profetas da antiguidade. Veja o que disse aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11 e 12. Indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito do Messias, que estava neles quem? Os profetas, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória
que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então aqui podemos ver, irmãos, que não é que o Messias tenha ido de forma presencial, de corpo físico ou de corpo espiritual, foi falar com os mortos, ok? Com os mortos vivos, foi pregar esses espíritos em prisão, senão que foi o Espírito do Messias que esteve justamente nos pregoeiros e profetas, e nesse caso aqui de Pedro específico foi Noé, quem pregou a esses espíritos em prisão. Então, para a gente concluir, a passagem não nos fala de uma suposta imortalidade do Messias enquanto viveu como homem, nem da imortalidade de seres humanos que estavam supostamente em prisões, senão que o Espírito do Messias nos profetas foi quem fez através da pregação, ok, a esses espíritos. E o quarto ponto, irmãos, é que quem são esses espíritos em prisões? Será que realmente são seres humanos mortos que estão vivos em algum lugar? Ou são mortos-vivos que estão por aí vagando? Que Yeshua foi pregar para eles? Por suposto que não. Porque a própria Bíblia ela é bem clara com respeito à oportunidade de salvação para os homens. Hebreus 9:27. E disse, e como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois, o quê? Disso o juízo. Então, é impossível que o apóstolo Pedro esteja aqui falando de almas imortais. A resposta podemos encontrar nas mesmas palavras do apóstolo Pedro. Por isso que tem um princípio que diz que a Bíblia se interpreta a si mesmo. Não temos que inventar nada. Disse 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, o seguinte, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ok? E a palavra grega que se usa aqui para espírito é pneuma, a qual há um princípio, quer dizer, significa alento, significa ar, significa sopro, ok? Porque também a palavra pneuma foi traduzida da palavra rua e significa espírito. Rua significa vento, significa ar. Porém, em uma segunda instância, a palavra pneuma, ela também é traduzida indiretamente na Bíblia como pessoas, quer dizer, a parte espiritual do ser. Então, é justo interpretar as passagens como se falasse de pessoas presas, porém espiritualmente falando, ok? Aqui, quando Pedro fala aqui de espírito, na verdade ele está falando aqui de pessoas. Porque, para começar, irmão, espírito preso, lógico que tem, ok? Porém, os únicos espíritos que estão presos é justamente o que se menciona assim, dos anjos caídos, etc., que se menciona em Judas, que vão ser soltos na grande tribulação, onde vão justamente usar um meio aí que o anticristo vai justamente dar poder, a besta vai dar poder aí a certas coisas, justamente é nesse momento que esses anjos serão soltos, ok? Porém, a palavra aqui, irmãos, justamente se refere aqui a pessoas que estavam presas, porém espiritualmente. E vamos provar isso com a Bíblia, ok? Disse 1 Pedro, capítulo 3, verso 20, disse, os quais no outro tempo foram rebeldes. Então, lembrando aqui, irmãos, quem é que foram rebeldes em outro tempo? Se Pedro aqui está falando aqui de Noé. Foram os espíritos também ou foram as pessoas? Quem foi que o dilúvio levou? Pessoas, ok? Quanto à longanimidade de Deus operava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas. Agora veja aqui se menciona almas. Então quer dizer o quê? Que aquelas pessoas que estavam na arca eram espíritos também ou eram pessoas? Veja como a Bíblia é clara, irmão. A Bíblia menciona aqui Noé e sua família como almas, porém aqui no sentido de quê? De que eram pessoas. Então, em que tempo Pedro aqui está nos dizendo que esses aqui, no outro tempo, foram rebeldes, foram desobedientes? Pois nos dias de Noé. E quem foi o pregoeiro nesses dias? O próprio Noé foi quem pregou a esses espíritos, ok? E como foi que Noé pregou segundo Pedro? Pois segundo o próprio Pedro, através dos profetas e pregoeiros de Deus, tais como Noé, pregavam influenciados pelo Espírito do Messias, Yeshua. Então quer dizer que Noé foi quem pregou por meio do Espírito Santo,
que habitava naquele momento nele, ou seja, o espírito do Messias. Incluso no judaísmo se interpreta que aquele espírito que parava sobre as águas, sobre a face das águas, é o espírito do Messias. Isso se interpreta dentro do judaísmo. Então o espírito do Messias estava em Noé, e Noé foi quem pregou a estas almas em prisões. Ok? Porém, como nós podemos saber se são realmente pessoas e não espíritos de corpo espirituais, que estão espiritualmente em prisões e não de forma literal, ou seja, não é uma prisão física, é uma prisão espiritual. Pois, através da linguagem figurada que Pedro está usando, irmãos, a qual confunde muitas pessoas. Por quê? Porque em outros episódios, por exemplo, da Bíblia, nós podemos ver que é Pedro que se refere aos perdidos como se eles fossem seres humanos que estão presos. Por exemplo, Atos capítulo 8, verso 22 e 23 disse: arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Agora, uma pessoa presa pelo pecado, irmão, está preso espiritualmente ou literalmente, assim, trancado numa parede? Pois espiritualmente. Por quê? Porque aqui Pedro usa a expressão figurativa para se referir ao estado espiritual dessa pessoa aqui. Então, é evidente, irmão, ok? E evidentemente não é uma posição, uma prisão literal, na qual se encontrava, né, essa pessoa aqui da história que Pedro que se relata aqui. Ok? Mas bem, é uma prisão simbólica, uma prisão espiritual devido à condição distante que a pessoa está vivendo do eterno. Então, o mesmo acontece em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 20. Pedro está se referindo à condição espiritual em que essas pessoas estavam nos dias em que o Espírito Santo, através da pessoa de Noé, pregou a eles. Então, de maneira nenhuma, irmão, o apóstolo Pedro, ele está ensinando uma suposta imortalidade da alma aos perdidos, e nem está ensinando que Yeshua, enquanto esteve morto, foi pregar aos mortos no inferno. E para a gente concluirmos, a doutrina da imortalidade da alma é uma é uma negação do evangelho. E por quê? Porque um dos fundamentos, não o principal, mas um dos fundamentos principais do evangelho, que é justamente o anúncio da Torá, é que Yeshua morreu e ressuscitou. Porém, essa doutrina de que a alma é imortal, irmãos, que a parte matéria de Yeshua, ou seja, o seu corpo morreu, e que a sua parte matéria, ou seja, que a sua alma seguiu vivendo, né, para logo ir pregar aos mortos que estavam no inferno. Porém, vejamos o que disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz totalmente outra coisa. 1 Coríntios 15, 3 e 4 disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que o Messias morreu. Paulo aqui assume que o Messias morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui vemos que Yeshua morreu literalmente, por quê? Porque Paulo está dizendo que Yeshua morreu conforme as Escrituras, e que também ressuscitou segundo as Escrituras. Então, se Yeshua não morreu totalmente, irmão, como ensina a doutrina da imortalidade da alma, senão que somente morreu seu corpo físico e a sua alma não, então como é que Yeshua ressuscitou? Porque uma pessoa precisaria de ressurreição se ela não morreu? Porque Yeshua seria vivificado, ou seja, porque Yeshua receberia vida se ele seguia com vida? Se Yeshua não morreu e seguiu vivo, então todos nós, irmãos, estamos em pecados. Nós não fomos perdoados de nada. Nós não fomos livres da maldição. Porque se Yeshua não ressuscitou dentre os mortos, pois nunca ele esteve totalmente morto, e vã é a nossa fé. Já que ele nunca venceu a morte, ok? E não temos esperança de ressurreição. Agora, notem vocês que a polêmica na congregação dos crentes no primeiro século não era se a alma era imortal ou não. O conflito era, mais uma vez, se existia esperança para os mortos, se existia ressurreição dentre os mortos ou não. E Paulo segue dizendo no versículo 12: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não foi ressuscitado. Ou seja, é balela essa história. Rasguemos nossas Bíblias e vivemos aí a vida que nós queremos.
E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao Messias, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também o Messias não foi ressuscitado. E vocês sabiam que dentro do judaísmo não se crema corpo? E me refiro aqui a judaísmo ortodoxo, todo tipo de judaísmo aqui. O judaísmo em geral, os judeus não creem em mortos. Sabe por quê? Porque eles creem na ressurreição dos mortos. Ok? Os próprios judeus que não creem no Messias, eles creem justamente na ressurreição dos mortos. E alguns rabinos dizem, e entre todos praticamente, diz que a doutrina da imortalidade da alma, irmãos, é uma doutrina que invalida a ressurreição dos mortos. E segue dizendo aqui o apóstolo Paulo, para a gente concluir, e se o Messias não foi ressuscitado, e vã a nossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Ou seja, para quem está seguindo a da Bíblia, para quem está vivendo um aperto, uma situação complicada, né, momentos difíceis, pessoas que se excluem de nós, familiares que já não querem tanta a proximidade com a gente, se nós estamos crendo aqui, irmãos, em algo que não aconteceu. E ele segue dizendo, logo também os que dormiram no Messias estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos no Messias, somos de todos os homens os mais indignos de lástima. Mas, na realidade, o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo, no Messias todos serão vivificados, cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são do Messias na sua vinda. Então, conclusamos. Se de fato, irmãos, a nossa alma, como se crê por aí, se a nossa alma ela é imortal, ok? Jamais a discussão seria aqui no primeiro século se existe esperança ou não da ressurreição para os que morrem. Por quê? Porque seria evidente que estes seguem com vida em outro lugar. Porém, irmãos, como a alma ela é imortal, quer dizer, o contrário, né, é uma negação do evangelho, o qual ensina claramente e abertamente que Yeshua ressuscitou dentre os mortos e que a graça, ok? Ou seja, que pela graça a essa ressurreição, todos nós que cremos no Messias, temos nele uma esperança de receber a imortalidade e a vida eterna. E concluo, citando aqui as palavras de Paulo, em Romanos 2, 6 e 7, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança e fervor, o bem procuram a glória e honra e incorrupção. Então, esse foi justamente o nosso estudo de hoje. Eu espero que esse estudo tenha sido de clareza, não de confusão na cabeça de vocês, e que o Eterno possa nos ajudar a se afastar dessas doutrinas, irmãos, a não crer nessas pessoas aí, em nada de que seja contra a Bíblia. Nós temos justamente a Bíblia em nossas mãos para examinar, irmão. Não podemos crer no estado de uma pessoa por ser renomada ou por ser pessoas influentes, pessoas de um QI impressionante, pessoas poliglotas que falam outros idiomas. Nós temos que ter e temos a Bíblia em nossa mão e temos justamente o dever e a obrigação de examinar tudo, ok? Assim como os bereanos faziam com o apóstolo Paulo, e todos sabiam que o apóstolo Paulo era um grande rabino da sua época, tanto é que o apóstolo Paulo é considerado no meio cristão e por nós também um dos maiores rabinos que tem existido, o apóstolo Paulo. Ou seja, a nossa fé praticamente dentro do Novo Testamento está baseada dentro dos escritos do apóstolo Paulo. Então, um Albert Einstein da Bíblia naquela época dizia: ok, Paulo, tu és muito sábio, que maravilha, que conhecimento profundo, tu fala várias línguas, viajaste o mundo inteiro, porém, entre ti e entre Moisés, entre os profetas, vamos ficar com os profetas, porque se tu tá falando aqui de ressurreição, se tu tá falando aqui de certas coisas da Bíblia, temos que comprovar com Moisés, porque se o que você fala não concorda com Moisés, então vamos descartar.
Então, esse é o perigo que corremos, muitas vezes, em querer abraçar as pessoas por sua influência, por seus status, né? Por sua formação. Nossa, o rapaz aqui tem uma congregação que viaja para Israel, é ligado na sinagoga em Israel, e tem cursos de hebraico que falam, enfim. E as pessoas se embelezam, e o que essa pessoa fala, todo mundo segue. E só tem esse aqui e ninguém mais, né? Porém, muitas vezes, esses supostos líderes acabam com indo em busca de tanta filosofia, tantas coisas assim, além da Bíblia, que chega um ponto em que ele sabe que mais não creem mais em Yeshua. E aí, como é que fica justamente a cara dos seus seguidores? Pois as caras de bocó. Sem saber o que fazer, e agora que não fazemos, porque não consultaram a Escritura? O próprio Yeshua falou, examinai as Escrituras, não disse examinar as palavras do rabino, de fulano e tal. Ele não disse nem a minha. Examinai as Escrituras. Por quê? Porque cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, eu espero mais uma vez que esse estudo tenha trazido esclarecimento a cada um de vocês, e que o Eterno abençoe a cada um de vocês que nos acompanham aí, que sempre estão aí prestigiando o nosso trabalho, ao irmão Reinaldinho, ao meu amigo Marcos Aurélio, ao Maro, a irmã Márcia Santos, Denise Saldanha, Carlos Eduardo, que mais aqui, Liliane Pauchita, irmã Rejole, e também mais aqui Leonara e Ivan Pereira, e outras pessoas também que irão assistir posteriormente. Então, creio que amanhã esse PDF aqui, eu vou agora escrever o que eu acabei de falar, muitas coisas aqui, não está no PDF, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser baixar, e assim fazer o estudo aí na sua casa, com sua família, e por aí se vai. Que o Eterno abençoe vocês, uma ótima semana, e até o próximo estudo. Shalom.